Oi, gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu fui pesquisando na internet e aí eu vi uma coisa que realmente me impressionou. Quanto que os streamings e a Apple em si, o iTunes, paga para os artistas. Vocês já pararam para pensar? Pois é, eu fiquei pesquisando em alguns sites e eu achei algumas coisas relacionadas a Billboard, que ela divulgou quanto Spotify paga dos artistas, e eu fiquei um pouco abismada, porque realmente, quando a gente vai pensar em Spotify, a gente pensa na Taylor Swift, que todo mundo chama de mercenária, mas ela não estava errada em fazer isso, mesmo com a pirataria rolando por aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui mesmo no Brasil. Isso acontece bastante, e os streams, eles realmente estão, além de deixando as vendas caírem muito, o lucro dos artistas também está caindo muito. E é isso que a gente vai ver agora. O Vivo, ele é nada mais nada menos que um dos maiores sistemas de streaming do mundo. Ele, na verdade, é o maior em quesito de videoclipe, que é onde os artistas postam os seus videoclipes para divulgarem suas músicas de trabalho. O Vivo, ele paga $7,60 a cada 1000 visualizações que um artista ganha em um vídeo. Então, suponhamos que o artista tenha 100 milhões de visualizações em um vídeo, que é o chamado certificado da Vevo. Ele ganha aqueles troféuzinhos bonitinhos. Bom, ele vai ganhar um lucro de $760 mil. É muito? É. Só que algumas gravadoras, elas acabam inibindo isso e pegam metade do lucro para elas, além de ter que dividir com o diretor, com talvez com o compositor da música. Isso as pessoas que se resolvam. A segunda coisa de streaming é o Spotify. O Spotify, ele é talvez o maior em quesito de áudio. Ele é o maior em quesito de áudio, ele deveria dar um lucro grande para os artistas, mas não é isso que acontece. O Spotify, ele tem um lucro dividido em duas partes. O lucro que as pessoas que se inscrevem livremente nele, que não pagam nada, e o lucro que as pessoas que se inscrevem como premium, que elas têm música a hora que elas quiserem, sem interrupções, as coisas que quem ouve o Spotify sabe do que eu tô falando. Bom, o Spotify até março de 2016 ele tinha 30 milhões de usuários. Desses 30 milhões, apenas 10%, ou seja, 3 milhões, eles eram inscritos pagos. E 27 milhões, que são os outros 90%, eram os inscritos livres. O Spotify, ele paga tanto para a gravadora quanto para o artista. Então, assim, ele paga 0,026 cents a cada reprodução de música para o artista. E ele paga 0,12 cents a cada reprodução de música para a gravadora. Então, o artista, se ele tiver 20 milhões de usuários ouvindo a música dele, 19 milhões, suponhamos que seja com o plano de graça, plano free. Ele vai ganhar do plano free quase $500 mil. A gravadora vai ganhar desses 19 milhões grátis $2,280 milhões. É muita diferença, mesmo que o preço talvez não seja tão diferente. E as pessoas pagas, elas dão para o Spotify a cada reprodução que escutam, elas dão 0,11 para o artista, que elas estão ouvindo. Então, se o artista tem 20 milhões de usuários e 19 milhões são free, 1 milhão é pago. E esse 1 milhão ele vai dar 110 mil para o artista. Esses 1 milhão de pessoas vão dar $110 mil para o artista no Spotify. E para a gravadora, eles vão dar $190 mil, que a gravadora recebe 0,19 cents por reprodução no Spotify. Talvez o pago não seja tão diferente do
Free é que o Free eles ganham muito mais. Porque eles têm muito mais pessoas no Free do que no pago. Talvez se eles tivessem mais pessoas no pago, eles receberiam muito mais. Talvez não, mas certo. Bom, a gente sempre quando fala em Spotify, a gente lembra da Taylor Swift. Fala que ela é mercenária e tal, mas a gente viu agora que os lucros do Spotify, eles não dão conta. Então, se a pessoa trabalha duro no álbum, ela quer receber o que ela trabalhou, como todo mundo quer. E um artista não é diferente disso. Eu tava pesquisando sobre o Apple Music, que agora a gente vai falar que é o próximo serviço de streaming. E várias fotos da Taylor Swift saíram. Ela discutiu com o Apple Music porque ela queria receber pelos 3 meses que eles estavam dando de graça pra quem acabar de começar o Apple Music, né? Acaba de ser usuário. E eles não queriam dar. E ela foi lá, brigou na justiça e deram. O Apple Music eu não achei coisas exatas sobre ele. Cada site me falava uma coisa. Mas pelos sites que eu achei, eles não dão exatos para todos os países. Eles dão para cada país uma porcentagem. Em média geral, eles dão 0,005643 cents, não sei nem se isso chega a cents porque é tão baixo, por stream. Então suponhamos que uma pessoa tenha 20 milhões de stream em uma música. Ela vai receber 112 mil dólares. Parece pouco o valor inicial, mas não é pouco que ela recebe, por incrível que pareça. Então, o Apple Music ele talvez seja um pouco melhor que o Spotify, mas eles estão na mesma gambiarra, digamos assim. E falando em Apple Music, a gente vai lá da Apple e do iTunes. A Apple, ela tem um serviço que você compra música. E essa música geralmente no iTunes americano ela custa 1,29 dólares. Então assim, pela porcentagem, 46% vai para a gravadora, 31% vai para a Apple, para a própria companhia, 15% vai para o artista que está cantando a música. Então assim, se é um feat, tem que dividir esses 15% de qualquer forma. E apenas 7% vai para os compositores. Suponhamos que um artista ele tenha vendido 2 milhões de cópias no iTunes americano. O que isso é muito difícil hoje em dia. As pessoas ralam para conseguir 1 milhão. Mas enfim, ele vendeu 2 milhões de cópias com uma música no iTunes americano. Dessas 2 milhões de cópias, 46% do lucro total vai para a gravadora. O lucro total é de 2.580.000, se eu não me engano. 46% desse lucro vai para a gravadora. 32% do lucro vai para a Apple, que é a dona do iTunes. 15% desse lucro vai para o artista. E 7% deste lucro vai para o compositor. Então, suponhamos que o lucro tenha dado 2.580.000 dólares. A gravadora vai receber 920 mil dólares. A Apple vai receber 680 mil dólares. E os outros dois, que são o artista e o compositor, vão receber 300 mil e 140 mil dólares, respectivamente. Então, isso mostra o quanto a gravadora e a Apple abusam dos artistas. Então, obviamente, que se o artista faz uma música que ela sabe que vai vender, ela vai dar muito mais ênfase para esse artista. Não importa se ela saiba que ele não tem talento. Ela vai fazer ele vender. Porque é isso que dá o lucro para a gravadora, não nem para o artista. E se o artista for bem em streamings, principalmente no Spotify, ela lucra muito mais. Porque o lucro dela é muito maior que o do artista. Então, quem é que tá sendo abusado nisso tudo é o artista. Aqueles caras que ralam, que trabalham, que fazem tudo, eles ganham muito mais do que esses artistas que fazem de qualquer jeito, mesmo que eles não
tenham tanto o número de vendas, mas podem perceber que eles são muito mais ricos do que os outros. Um exemplo, Katy Perry e Taylor Swift. A Taylor é muito mais rica que a Katy, só que a Katy vendeu muito mais singles que a Taylor no iTunes. Né? A Taylor, tudo bem, vendeu mais álbuns, isso sem dúvidas. Só que a Katy vendeu muito mais singles, que é o que todo mundo pensa hoje em dia que é a fonte de lucro. E na verdade a fonte de lucro de um artista é a turnê dele, que é o que realmente dá o lucro total que ele tem na conta bancária, é da turnê. Que a turnê não vai somente para a gravadora. A turnê vai, a maioria da porcentagem dos lucros da turnê vai pro artista. Então, a turnê é praticamente o que dá o lucro pro artista. E o iTunes é o que dá o lucro pra gravadora. Bom, o vídeo de hoje foi mais ou menos sobre isso. Foi uma revolta minha que eu tava pesquisando na internet e eu acabei vendo. São coisas assim que eu realmente nunca vou entender. O que vai levar uma gravadora a ser tão ruim com o artista a esse ponto. Principalmente com o compositor. Eu nunca vou me esquecer de um dia que o compositor de uma das músicas da Meghan Trainor reclamou do quanto o Spotify tava dando pra ele. É um absurdo. A Taylor Swift teve que tirar as músicas pra começarem a fazer coisas no Spotify. E ainda assim não melhoraram. Porque os lucros do Spotify ano passado eram muito menores. Os lucros que eles davam pros artistas eram bem menores. Então assim, são coisas absurdas que eu espero que realmente mude. Porque um artista que escreve suas músicas, ele quer receber por elas. Ele quer receber pelo talento que ele tem. Só que quem recebe é a gravadora, que não faz absolutamente nada a não ser gravar, né, as músicas dele em um CD e pôr pra vender. Então, o duro, quem dá realmente, são os produtores, os compositores e os artistas. A gravadora abusa, a Apple, o Spotify, a Vivo, o que for, só vão junto. Eu vou falar o que eu achei na internet também. É o top de serviços de streaming que mais dão lucro para um artista. O primeiro deles é o Google Play. O Google Play, ele é achado em vários smartphones, se eu não me engano, primeiro no Tidal do que na Vivo, por exemplo. O terceiro é o Apple Music, que mesmo a gente reclamando daqui, ele dá muito mais lucro que o Spotify. E é um dos motivos para os artistas não estarem tirando dele como estão tirando do Spotify. O quarto é o Spotify. O quinto é o Deezer. E o sexto é o YouTube. Estamos falando do YouTube, não da Vivo. A Vivo dá um lucro à parte para os artistas que são cadastrados no canal dela. No canal não, né? No serviço dela. O YouTube não. O YouTube, ele dá pros artistas que são cadastrados no YouTube em si. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada por terem assistido e terem gostado do meu vídeo anterior. Caso vocês não saibam do que eu tô falando, é isso aqui. E eu espero que vocês assistem de novo os meus outros vídeos. E eu espero poder continuar, porque eu tô adorando. Então, muito obrigada. Até a próxima semana.